E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Livro do Desassossego, Fernando Pessoa. Bom, Fernando Pessoa aí é praticamente o maior poeta português e é um dos mais importantes dos modernistas, né? Ele faleceu em 1935 e, como vocês podem ver, isso aqui é uma leitura que foge um pouco do que eu estou habituado. Então, eu precisei dar uma pesquisada para contextualizar um pouco melhor o livro e, pelo que eu vi, isso aqui é uma publicação póstuma. E aí eu descobri que ele usava vários heterônimos, né, ou semi-heterônimos, que quando a pessoa ela assina para um outro nome, nós chamamos de pseudônimo. Mas heterônimo é quando o autor ele chega a criar uma personalidade para esse pseudônimo que ele está usando. E aí, no caso aqui, ele usa o heterônimo de Bernardo Soares, e aí tem a personalidade do Bernardo Soares e tal. Lendo o livro assim, eu tenho a impressão de que, na verdade, não são personalidades distantes do que talvez ele pensasse, né? Então, às vezes, o autor faz isso porque, de repente, ele pensa muitas coisas que, às vezes, são conflitantes, e aí faria sentido ele criar personalidades diferentes para poder dizer que escreveu o livro. Quando eu comprei o livro, lá vinha escrito que era um romance e tal, mas a última impressão que eu tive é que o livro é um romance. Ele parece muito mais um livro de filosofia existencialista, algo nesse sentido, do que um romance propriamente dito. Porque ainda que ele situe aqui o Bernardo Soares, ele trabalha em Lisboa, lá na Rua dos Douradores, e ele trabalha numa loja ajudando a organização de livros, alguma coisa assim. Mas é só esse contexto, o restante é tudo reflexões que ele faz em relação à vida, é muito existencialista, tá? O livro aqui é dividido seria 4 partes, né? Então tem a primeira parte, o Diário de Bernardo Soares, a segunda parte, os grandes trechos, depois textos de Vicente Guedes e, por último, notas e cartas de Fernando Pessoa. Então tem muita coisa compilada aqui. Bom, como eu mencionei no início, o livro ele tem uma pegada muito existencialista, então é como se ele estivesse fazendo reflexões sobre diversas questões em relação à vida, né? Então, aquilo que parece ter valor para as pessoas e não tem valor para ele, ou que tem valor para ele e para as pessoas aquilo não tem valor. O livro ele é escrito em diversos fragmentos, como se fosse um diário. Se vocês conseguirem ver aqui, ó, tá separado. Ele vem separado até mesmo por número, né? Então essa primeira parte são tipo 500 fragmentos, é alguma coisa nesse sentido. E aí em cada fragmento ele escreve uma coisa que é literalmente igual a um diário. Ele simplesmente vai anotando. Às vezes tem algumas reflexões assim que são profundas, outras às vezes parece como se estivesse contando algum acontecimento cotidiano que não tem tanta relevância assim. Então o livro ele é difícil de descrever porque tem trechos assim onde parece que não diz nada com nada e tem trechos que ele toca em pontos assim que são profundos do ponto de vista existencialista. E aí assim, a única diferença entre a primeira parte, que é o Diário de Bernardo Soares, e a segunda parte, os grandes trechos, é que na segunda parte, é como o título sugere, né, os grandes trechos, são textos um pouquinho mais longos, mas no próprio diário tem textos assim que às vezes são 2 linhas, tem outros que às vezes é 1,5 páginas, e nos grandes textos é como se fosse 1 página, 1,5 páginas, então não tem tanta diferença assim. Como é uma publicação póstuma, pelo que eu li, eu acho que eles pegaram várias coisas que aparentemente tinham sentido e juntaram ali, né? No final tem esses textos de Vicente Guedes, notas e cartas de Fernando Pessoa, que são outras coisas que eles acrescentaram ali, do tipo, as notas, eles encontraram as notas e cartas em que ele falava um pouco, ele já chamava de livro do desassossego, e ele comentava com os colegas, mandava partes do texto para eles verem, né? Então é só como se fossem uns adicionais ali. Agora, o grande quê do livro é o jeito que ele escreve, é absurdamente artístico, e vai muito numa pegada de quando uma pessoa está tentando expressar profundos sentimentos utilizando uma linguagem mais metafórica. Então, ainda que seja bonito de ler, tem coisas que assim, nossa, tem um valor artístico muito elevado, só que fica um pouco ambíguo sobre o que talvez ele queira dizer sobre aquilo. Então talvez não é sobre exatamente o que está escrito, mas é sobre como o personagem, né, no caso do Bernardo Soares aqui, o heterônimo dele, se sentia em relação à vida e como ele conseguiu expressar aquilo. Mas entre como ele escreve e o que ele pensa, pode ter um grau de disparidade. Eu separei alguns trechos aqui para ler, só para vocês terem uma ideia de como é que é a escrita antes de querer encarar o livro, porque eu confesso para vocês que
Eu achei ele um pouco entruncado, né? A escrita dele assim é um pouco rebuscada, é uma coisa um pouco mais erudita, a ordem como está construída as frases é um pouco diferente do que nós estamos habituados, então tinha hora que o texto ficava um pouco empacado. Pedi tão pouco à vida e esse mesmo pouco a vida me negou. Uma réstia de parte do sol, um campo, um bocado de sossego, com um bocado de pão, não me pesar muito o conhecer que existo, e não exigir nada dos outros, nem exigirem eles nada de mim. Isto mesmo me foi negado, como quem nega a esmola não por falta de boa alma, mas para não ter de desabotoar o casaco. Escrevo triste, no meu quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas submissas como a minha ao destino cotidiano, ao sonho inútil, à esperança sem vestígios. Nestes momentos, meu coração pulsa mais alto pela minha consciência dele. Vivo mais porque vivo maior. Sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança de clamor, mas a reação contra mim desce-me da inteligência. Vejo-me no quarto andar alto da Rua dos Douradores, assisto-me com sono, olho sobre o papel meio escrito a vida vã sem beleza e o cigarro barato que a expender estendo sobre o mata-borrão velho. Aqui eu, neste quarto andar, a interpelar a vida, a dizer que as almas sentem, a fazer prosa como os gênios e os célebres, aqui, eu, assim. Considerando que eu ganhava pouco, disse-me o outro dia um amigo, sócio de uma firma que é próspera por negócios com todo o Estado. Você é explorado, Soares. Recordou-me isso do que eu sou. Mas como na vida temos todos que ser explorados, pergunto se valerá menos a pena ser explorado pelo Vasques das fazendas do que pela vaidade, pela glória, pelo despeito, pela inveja ou pelo impossível. Há os que Deus mesmo explora, e são profetas e santos na vacuidade do mundo. E recolho-me, como ao lar que os outros têm, a casa alheia, escritório amplo, da Rua dos Douradores. Achego-me à minha secretária, como a um baluarte contra a vida. Tenho ternura, ternura até as lágrimas, pelos meus livros de outros em que escrituro, pelo tinteiro velho de que me sirvo, pelas costas dobradas do Sérgio, que faz guias de remessa com pouco, para além de mim. Tenho amor a isto, talvez porque não tenha mais nada que amar, ou talvez também porque nada vale o amor de uma alma, e, se temos por sentimento que o dar, tanto vale dá-lo ao pequeno aspecto de um meu tinteiro, como a grande indiferença das estrelas. E agora uma parte da segunda parte do livro. Sou curioso de todos, ávido de tudo, voraz da ideia de todas. Pesa-me como a perda de a noção que tudo não pode ser visto, nem tudo lido, nem tudo pensado. Mas não vejo atentamente, nem leio com importância, nem penso com prosseguimento. Em tudo sou um diletante intenso e fruste. A minha alma é fraca demais para ter sequer a força de seu próprio entusiasmo. Sou feito das ruínas do inacabado, e é uma paisagem de desistência a que definiria o meu ser. Divago se me concentro. Tudo em mim é decorativo e incerto, como um espetáculo na bruma. Esta tendência carnal para converter todo pensamento em expressão, ou antes, pensar como expressão todo pensamento, de ver toda a emoção em cor e forma, e até toda a negação em ritmo. Escrevo com uma grande intensidade de expressão. O que sinto nem sei o que é. Sou metade sonâmbulo e a outra parte nada. A mulher que sou quando me conheço. O ópio dos crepúsculos régios e a maravilha deitada às escuras. A mão que se desenrosca dos farrapos. Às vezes é tão grande, tão rápida, tão abundante a fluência concentrada de imagens e de frases certas que se me desenrola no espírito desatento, que raivo, estorço-me, choro de ter que as perder, porque as perco. Cada uma teve o seu momento e não pode ser lembrada fora dele. E fica-me, como a um amoroso, a saudade de um rosto amável entrevisto e não fixado, a memória do meu ser como de mortos, o debruçar-me sobre o abismo de um passado rápido de imagens e ideias, figuras mortas da bruma de que elas mesmas se formaram. Fluido, ausente, inessencial,
Perco-me de mim mesmo, como se me afogasse em nada. Sou transato e esta palavra, que fala e para, diz, tem, tudo. O ritmo da palavra, a imagem que evoca, e o seu sentido como ideia, juntos necessariamente em qualquer palavra, são para mim juntos com separação. Só de pensar uma palavra eu compreenderia o conceito de trindade. Penso a palavra inúmero e escolha, por exemplo, porque é abstrata e escusa. Mas se a ouço no meu ser, rolam grandes ondas em som que não para no mar sem fim. Constelam-se os céus, e não os de estrelas, mas da música de todas as ondas onde os sons se constelam, e a ideia de um infinito decorrente abre-se-me. Como uma bandeira desfraldada, há estrelas ou sons no mar, e há um eu que reflete todas as estrelas. Que Dom Sebastião venha pelo nevoeiro não desdiz da história. Toda a história vai e vem entre névoas. E as maiores batalhas de que se narram, as maiores pompas, os mais largos conseguimentos não são mais que espetáculos na bruma, cortejo na distância do crepúsculo e do apagamento. A alma em mim é expressiva e material, ou estagno num não ser de linho sensível ou acordo. E se acordo, projeto-me em palavras como se essas fossem o abrir de olhos do meu ser. Se penso, o pensamento surge-me no próprio espírito com frases secas e ritmadas, e eu não distingo nunca bem se penso antes de o dizer, se apenas depois de me ver e tê-lo dito, e, se por mim sonhado, há palavras logo em mim. Em mim toda emoção é uma imagem e todo um sonho, uma pintura musicada. O que escrevo pode ser mau, mas é mais em que o que eu penso. Assim por vezes o acredito. Desde que vivo, narro-me, e o mais pequeno dos meus tédios comigo, se me debruço sobre eles, desabrocha por um magnetismo em flores de cores de musicais abismos. Bom, como vocês puderam ver aí, a escrita não é muito tranquila, ela é um pouquinho truncada, ela é muito metafórica. Como eu falei, tem alguns textos que parecem não ter nada a acrescentar, outros têm algumas questões um pouco mais profundas. O livro, para mim, ele teve uma veia muito nihilista, assim, do ponto de vista existencial, no sentido de que, cara, nada tem sentido, a vida é essa desgraça mesmo, é só tristeza, como se fosse uma pessoa mais depressiva mesmo. O livro aqui, ele tem 350 páginas, apesar de parecer pequeno aqui, é porque a folha é de uma gramatura bem fininha, né? Parece, tipo, folha de jornal para menos, assim. Como vocês podem ver, a letra é pequenininha, né, a fonte não tem muita margem, então assim, apesar do livro aqui ser pequeno, ele tem bastante coisa escrita assim. Eu achei difícil classificar um pouco o livro, como eu falei, tem algumas coisas que eu gostei, tem outras coisas que pareceu meio que perda de tempo, metafórico demais. O grande quê do livro, como eu disse, está no jeito que ele escreve, é muito artístico, então assim, é enriquecedor ver essa escrita, né? Ver esse cara, como ele consegue utilizar e articular essas palavras para expressar uma emoção, um sentimento, algum pensamento que ele tem inerente a algo que ele sente em relação ao mundo, e não sobre uma ideia, um pensamento abstrato propriamente dito. Então, nesse sentido, o livro ele é muito edificante do ponto de vista artístico da escrita. Como conteúdo, aí já é um pouco mais difícil, vocês já devem ter visto aí que eu gosto de ler muito livro de divulgação científica, tem bastante coisa de filosofia existencialista que eu gosto, então ainda que o livro ele tenha uma pegada, eu acho que ele passa bem longe de quem gosta desse tipo de literatura existencial, da parte mais técnica de filosofia, né? Eu arriscaria dizer que o livro ele é mais popular em quem está acostumado com literatura clássica, justamente porque ele já era um escritor de poesia e outros tipos de literatura também. Então talvez essas pessoas que estão acostumadas com literatura, romance, coisa clássica assim, consigam ver aqui uma veia mais filosófica aprofundada, né, reflexiva em relação a alguns temas. Mas para quem já leu filosofia, vem para esse livro, ele não tem nada necessariamente novo nesse sentido, tá? Eu peguei o livro por indicação de algumas pessoas, eu vi que acho que é um dos livros mais famosos do Fernando Pessoa. Confesso que não achei tudo isso, tá? Mas como eu falei,
muito provavelmente tem a ver com o tipo de leitura que eu faço. Vocês estão acostumados aí no canal, é muito leitura de divulgação científica, então são coisas mais objetivas. A escrita ela não é muito metafórica, não abre muita margem para interpretação. E aqui no livro dele tem coisa aqui que eu diria que qualquer pessoa pode interpretar de qualquer maneira, né? Então abre muita margem para isso. Mas fica aí a indicação para quem se interessar.